Bom dia, cheio de Deus, para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta manhã. Que você tenha uma terça-feira abençoadíssima e que Deus abençoe a tua vida, a vida dos teus familiares e que as obras das tuas mãos sejam contempladas por Deus e que Ele possa atender e realizar o desejo do teu coração, segundo a sua vontade, nesta manhã. De antemão, quero te agradecer a você que nos acompanha, que nos segue, que curte a nossa mensagem e que tem sido edificada pela mesma. E pedir a você que dê o seu like, compartilhe e comenta, nos ajudando nesse canal Não Te Julgo, Te Ajudo, para que essas mensagens cheguem à vida de outras pessoas e elas sejam edificadas e transformadas por esta poderosa palavra que é a Bíblia Sagrada. Queridos amados irmãos, eu quero fazer uma meditação na palavra de Deus juntamente com você nesta manhã, que se encontra no livro de Esther, no versículo 19 do capítulo 2, que diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido o segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Queridos, essa palavra me impactou nesta manhã, trazendo sobre a minha vida um ensinamento para que eu venha aplicar ou continuar aplicando na minha vida, pois isso nos leva na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, a conquistas, nos leva a ser bem visto, nos leva a ser observado por Deus e agradável aos seus olhos através de tal atitude, e nós conseguimos graça diante daqueles que nos observam. Por isso que Jesus falou que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E esse versículo que nós lemos é de uma mulher que saiu do anonimato para o protagonismo e não perdeu a sua essência. Perceba que quando o rei realiza duas festas, o rei Xerxes, uma festa de 180 dias, mais de 6 meses, para pessoas nobres, príncipes, pessoas importantes das suas 120 províncias que estavam sob o seu poder. Depois ele vai então realizar uma outra festa de 7 dias. Agora ele vai incluir as pessoas que não são nobres, pessoas pobres, de menores importância, pois o desejo do seu coração era mostrar para todos que o cercava a grandeza do seu palácio, do seu governo, da sua terra, do seu reino, tudo que ele tinha. E juntamente a isso, na segunda festa, depois que ele já estava alegre do muito vinho que havia tomado, consumido, ele resolve pedir alguns dos seus próximos oficiais que o servia particularmente para chamar a rainha Vasti, ou Vasti, para que ele viesse trazê-la até ele, para ele mostrar a sua beleza para os seus convidados, pois o texto vai dizer que ela era muito bonita. Nisso a rainha recusa, pois ela estava também em festa lá no particular com as suas amigas. Isso vai deixar o rei desonrado diante dos seus convidados
irado, aborrecido, porque a sua esposa não o obedeceu. E como esposa, independente do que o fundo histórico vai nos dizer, que ela não foi porque ele queria usar ela como objeto para mostrar às pessoas porque estava embriagado, não importa, ele era rei e esposo dela. Ela, por sua vez, não foi. E isso demonstra que ela era uma mulher insubmissa. Uma mulher que não gostava de guardar princípios. Então a gente vai ver um contraste agora na vida de Esther. Porque pois Vasti tomando essa atitude, que eu vejo isso aí como uma oportunidade para aqueles que estão no anonimato entrar e ser diferente para assumir o protagonismo, foi isso que aconteceu na vida de Esther. Porque ele pergunta aos seus oficiais, que na lei deles, o que se deveria fazer quando tal pessoa se procedia dessa forma. O que devemos fazer com Vasti a respeito disso? Eles não encontraram nada na lei e ele é orientado a criar uma lei e decretar para que todas as mulheres que viessem observar aquela lei não viessem se comportar como a rainha Vasti e respeitasse o seu marido, para que isso não se estendesse em todas as casas. Isso agradou ao rei, através da orientação, criar essa lei, e a rainha Vasti, ela perde o seu reinado, perde a sua coroa, sai da história. Querido e amado irmão, pessoas dentro do reino que não gostam de seguir orientações, que não gostam de submeter-se àquilo que lhe é mandado fazer, acontece como aconteceu com a rainha Vasti. Ela não aparece mais na história. Ela desaparece. Aquilo que era para ser ou continuar sendo, deixa de continuar acontecendo e deixa de ser. Porque os meus comportamentos é um comportamento de uma pessoa que não aprendeu, que não está se submetendo, que não está observando atentamente para seguir a orientação. E nesse versículo 19 que nós lemos, é muito lindo nós atentarmos para ele. Por quê? Porque Esther, ela vai seguir aqui recomendações aplicadas em sua vida já quando ela era rainha, coroada, vivia fora da tutelar de Mardoqueu. Porém, ela vai nos ensinar aqui que ela não perde a sua essência, ela não perde os seus princípios, mesmo crescendo, mesmo saindo do anonimato, aonde era uma pessoa simples se tornando rainha, ela continua sendo a mesma. Ela não deixou com que seu interior viesse mudar. Ela não deixou com que as coisas estereóticas, conquistadas, o status de rainha, uma mulher mais poderosa da época, viesse subir para a sua cabeça e deixasse de guardar os seus princípios. Pois quando a oportunidade surge que o rei é orientado a chamar todas as moças virgens para levar, para poder ser cuidada durante 12 meses, com maiores perfumes, mirra, óleos e cosméticos, como retrata o texto, e ficava ali durante 12 meses, um ano, sendo cuidada, para que quando o rei a chamasse, ela viesse se apresentar, e outros sim, elas podiam levar de tudo que tinha de melhor na casa para o palácio. E assim elas faziam. Porque era direito delas. Elas podiam fazer isso. Porém,
quando chega a vez de Esther no versículo 15 do capítulo 2, é muito interessante que ela está aplicando aqui, antes de ser rainha, recomendações, princípios que ela aprendeu com seu tio, com Mardoqueu. Ou seja, princípios que nós aprendemos com a santa palavra de Deus e aplicamos. As coisas dão errado às vezes nas nossas vidas, porque nós temos essa dificuldade de guardar princípios, de guardar aquilo que a palavra nos ensina. Mas é muito interessante que mesmo ela podendo levar, ela vai receber uma orientação. O que Deus quer mostrar aqui para nós? O que o Espírito Santo quer mostrar para nós aqui? Se ela podia levar e ela não leva. Através desse líder da casa que tomava conta. Que fala para ela, quando chegou, portanto, a vez de Hadassa, Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, pois ela era prima de Mardoqueu. Mardoqueu a adotou porque ela tinha perdido seus pais e ela tinha ele como pai. Ela não pediu nada além daquilo que Agai, oficial, responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. E ela então atende a orientação desse líder da casa, desse chefe, dessa pessoa, e aplica em sua vida. Aonde nós queremos chegar? Ela não se esqueceu. Ela poderia muito bem ali retruncar. Por quê que você está me pedindo para fazer isso, se eu tenho o direito de levar como as outras moças? Não, eu também quero. Se você permitiu que elas levassem, eu também quero levar. Vamos aplicar isso aqui de uma forma diferente? Dentro do reino, meus irmãos, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, a respeito de cargos, de lideranças, de serviços, é Deus que coloca, é Deus que escolhe, é Deus que manda, é Deus que orienta. Entende? Isso quer dizer que quando eu vejo alguém indo na minha frente, ou estando até mesmo no lugar que eu gostaria de estar, eu não posso tomar atitudes precipitadas, dizer que quero também, forçar para entrar também, querer ir sem ter chegado o meu momento, a minha hora. Isso está fora dos princípios recomendados por Deus. Então é por isso que a gente vê as coisas acontecer na vida de alguns dentro do reino, porque que não cresce, porque fica paralisado, porque não tem a alegria da salvação, porque serve e não serve com alegria. Por quê? Porque às vezes está até fazendo, mas está fazendo descontentado, porque gostaria de estar e não é o momento de estar. Então perceba que pode acontecer na vida de alguns e Deus restringir na minha vida. E eu tenho que continuar seguindo as orientações para descobrir e ver aonde Deus quer me levar. E Esther, ela nos ensina aqui, não, elas têm direito de levar. Porém, ele está pedindo para mim não levar porque ele sabe, ele conhece bem o reino. Ele está aqui há mais tempo do que eu. Então eu vou seguir a orientação dele. Então nós devemos também fazer essa observação. Quando alguém chegar para nós e nos dar orientações, seja do grupo, seja do ministério, seja do corpo de obreiro, seja do corpo diaconal, de um grupo jovem, de adolescente, queridos,
e essa pessoa já está ali há muito tempo, e ela não está ali por um acaso, e nós que estamos chegando, vamos dizer assim, nesse departamento, nesse grupo, nesse ministério, temos que prestar atenção e ouvir, e sermos humildes para colocar em prática, para que venhamos chegar aonde nós queremos chegar. É por isso que abaixo, nos versículos 16 e 17 do capítulo 2, vai dizer que Esther, ela era bem vista por todos, vamos dizer assim, admirada. Mas não é só uma beleza estereótica que nos leva a ser visto dessa forma, não. Muito pelo contrário, se o conteúdo de dentro não corresponde ao que está escrito, a beleza não nos leva a lugar nenhum, porque a rainha Vasti era muito linda, diz o texto, porém o rei não a perdoou, não voltou atrás, tirou ela da história, da vida dele, porque não quis seguir orientação. Então perceba que Esther está aplicando aqui o que nós lemos no versículo 19 e 20. Que quando as virgens foram chamadas e reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido o segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava, olha só que coisa interessante, submissa às ordens dele da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Ou seja, ela saiu do anonimato, obedecendo, foi ao protagonismo como rainha e continua a mesma, não deixou com que aquilo subisse a sua cabeça, aleluia, e saísse da sua essência, perdesse aquilo que ela aprendeu, ou seja, isso aí era de mais precioso para ela. Mas aí a gente nos deparamos então com Mardoqueu vestido de pano de saco, aonde ele chama a atenção de todos e de Esther, e ela descobre e manda veste para ele, e ele se recusa, porque o que ele queria era chamar a atenção dela para ela vir até ele. O que ele queria era que ela intercedesse junto ao rei, para que o decreto que Amã tinha decretado, ou seja, pedido ao rei, o rei decretou que todos os judeus venham a ser mortos, simplesmente porque Mardoqueu tinha essa mesma essência de Esther. Porque todos se inclinavam diante de Amã, todos, pois ele tinha essa importância dada pelo rei a ele. Porém, Mardoqueu não estava ignorando essa importância de Amã, não. Mardoqueu simplesmente guardava princípios recomendados por Deus dentro dele, que está nas Escrituras, na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, que não devemos adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, Yahvé, Jeová, e nem fazer de nenhuma imagem de escultura para nós como adoração, ou de outro homem. Então, simplesmente, Mardoqueu estava ali seguindo a sua recomendação. Isso trouxe uma ira sobre Amã, simplesmente porque ele estava guardando os seus princípios. E ele, orientado pela sua esposa, ele faz uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas eu quero chegar quando ainda em Esther, porque quando ela vem, que ele rejeita as suas vestes e fala para ele, olha, tem 1 mês que eu não vou à presença do rei. E todos nós sabemos que quem vai à presença do rei sem ele chamar, ele não estendeu certo, essa pessoa é morta. Isso vale para qualquer uma pessoa, rainha, esposa, qualquer uma outra pessoa. É assassinado, é morto. Aí Mardoqueu, ele mostra assim um pouco de alteração nas palavras. Olha, tu pensas que
se todos os judeus morrer, tu vai escapar, tua família, toda a tua casa. Tu também vai morrer. Esté, quando fala para ele que o rei não a chamava, tinha um mês, e que a lei deles não permitia que fosse, a menos que ele chamasse, quem fosse sem ele ser chamado e ele rejeitasse era morto. Ela não estava desobedecendo Mardoqueu, não. Ela está expondo que existia uma lei, um costume deles que tinha que ser aplicado. Mas quando Mardoqueu fala para ela a realidade, ela vai e volta atrás, manda com que ele recomendasse que todos jejuassem durante 3 dias e orassem, e ela também assim com as suas concubinas iria fazer, com as suas servas, iria fazer. E então ia à presença do rei. Perceba que onde eu quero chegar, nem sempre quando você diz que não vai, quer dizer que você é uma pessoa desobediente, desde que quando você volte atrás. Talvez os teus comportamentos sejam um comportamento diferente da Esther. Um dia você obedeceu e hoje você não está obedecendo mais. Mas eu quero ler uma parábola no Novo Testamento para que venha te impactar, para que venha te tocar nesta manhã. No Novo Testamento, em Mateus 21, do 28 ao 32, diz que um senhor, numa parábola, Jesus contando, tinha uma vinha. E ele chega até o seu primeiro filho e fala, olha, vá trabalhar na vinha. Porém, esse seu filho fala, não vou. Só que mais tarde esse filho dele resolve ir. Depois ele chega ao outro filho dele e fala, vá trabalhar na vinha. E esse filho disse que ia, porém não foi. Aí ele pergunta aos líderes, aos religiosos, porque ele estava querendo dar uma lição ali, aos religiosos que não estavam reconhecendo a sua autoridade de filho de Deus e que veio como cumprimento das Escrituras. Qual desses dois fez o certo? Eles falam. O primeiro, aquele que foi orientado aí, disse que não ia e foi. Aí Jesus fala para eles, está vendo? Muitos publicanos e meretrizes estão ingressando no reino antes de vós, porque vocês não têm observado que João tem pregado e recusado as suas orientações, as suas palavras. Então perceba que Esther, ela se enquadra dentro desse contexto. Se nós quisermos fazer essa comparação, que ela de primeira instância, ela fala que o rei não a chamava, já tinha um mês. E todos que fossem ali sem ser chamado, era morto. Então nós podemos reconhecer que ela estava dizendo para ele um não. Mas vamos dizer que agora ela resolve, depois que ele fala que foi assinado um decreto que todos iam morrer e ela também. E ela resolve ir. E foi. Então perceba que não era uma desobediência dela. Era uma explicação a respeito do que poderia acontecer sem ser chamado. Mas eu aplico isso aqui hoje na vida de todos aqueles que um dia esteve numa posição de obediência, de obediente, fazendo, seguindo recomendação, cresceu no reino de Deus, vamos dizer assim, conseguiu alguns status que te deu uma relevância dentro da tua igreja, do teu trabalho, e sucessivamente isso se estende à família, mas hoje você deixou com que isso subisse para a tua cabeça e você não é mais essa pessoa. Mas essa parábola dos 2 filhos, registrada em Mateus 21, capítulo 21, do 28 até o 32, dá essa oportunidade para você, dá essa oportunidade para qualquer um de nós, voltar aos princípios, voltar a viver guardando aquilo que aprendeu e tornar a ter essa essência dentro de você, para que você venha chegar aonde Deus quer. Porque aquele que iniciou as primeiras obras aperfeiçoará na tua vida até o último dia. Basta com que haja um arrependimento,
Basta que volte atrás dessas práticas. Prática essas soberba, prática essa de altivez, prática essa que anda pisoteando nas pessoas, olhando de cima para baixo, se colocando no nível superior. Mas que Esté, nesta manhã, através do seu divino Espírito, do divino Espírito Santo de Deus, possa estar tocando no teu coração nessa manhã e que você venha voltar a possuir essa virtude, aleluia, e continuar sendo como era antes. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, no nome santo e eterno poderoso do Senhor Jesus. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, faz com que essa mensagem, outras, venha chegar até outras vidas para que elas possam ser abençoadas. Receba um abraço caloroso do Divino Espírito Santo e um beijo nesse coração lindo.